Vamos hoje conversar sobre a lista vermelha das aves portuguesas em Portugal. Uma das notas que sobressai logo da notícia que apresenta esta nova edição da lista vermelha é que uma em cada 3 aves portuguesas está ameaçada de extinção, e este é de facto um sinal muito preocupante, mas melhor do que eu para explicar a importância e o peso deste sinal, vamos conversar com Domingos Leitão, diretor executivo da SPE, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Domingos, bem-vindo aqui à nossa conversa neste podcast. A apresentação desta lista vermelha foi das aves de Portugal continental e também do terceiro Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, para ser mais preciso, já lá iremos. Foi apresentada com este número que eu indiquei, que me parece um bom sinal no que diz respeito a um sinal comunicacional de alerta. Uma em cada 3 aves portuguesas está ameaçada de extinção. Já lá iremos aos detalhes, mas se calhar talvez fosse interessante recordarmos aqui alguns conceitos de base, digamos assim. O que é que se entende exatamente por esta designação? O que é este conceito? Que projeto é este de lista vermelha? Até porque ela existe, suponho eu, não só em relação às aves, não é? Exato. Antes de mais, boa tarde. Esta lista vermelha é uma análise técnica, científica que se faz das populações de animais e plantas. As listas vermelhas podem ser feitas para vários grupos da fauna e da flora, ou mesmo para todos os animais e para todas as plantas, e medem o risco de extinção de uma população ou de uma espécie. Se fizer análise para todo o planeta, faz uma análise global dessa espécie e pode-se medir esse risco de extinção para toda a área de distribuição mundial de uma espécie, ou apenas para uma região no globo, ou apenas para um país, ou até para um território dentro de um país. Portanto, a análise é possível fazer. São critérios técnicos definidos pela União Internacional da Conservação da Natureza, a IUCN, e, portanto, o que nós fazemos é, com a informação que existe disponível, informação biológica sobre essas populações, sobre o número de indivíduos, sobre a distribuição, sobre como é que evoluiu o número de indivíduos nos últimos anos ou décadas, como evoluiu a sua distribuição. Então, com base nesses critérios e com base nessa informação, estabelece o risco de extinção dessa população ou dessa espécie para um determinado território. Existem várias categorias, e é isso que a lista mostra, qual a categoria Sim. em que cada espécie ou cada população está classificada. No fundo é o culminar de uma observação feita ao longo de quanto tempo? Sim, a lista é válida num dado momento, é uma análise que se faz no momento. No momento, sim. Com toda a informação disponível nesse momento. Portanto, esta lista para todas as espécies de aves que ocorrem em Portugal continental foi feita durante 2022, com toda a informação que existia disponível nessa altura. Entretanto, nem sequer passou um ano, mas para algumas espécies já há informação nova. Claro. Seja, para algumas espécies, eventualmente, até já poderia ser atualizada. Ou seja, uma lista vermelha não é uma análise que fica imutável para sempre. Ou seja, até periodicamente, eu diria, com um período até bastante curto, no máximo 5 em 5 anos, devia ser feita uma análise. Por exemplo, a BirdLife International, que é a entidade mundial sobre as populações de aves, que trabalha em conjunto com a IUCN, faz a análise da lista vermelha para todas as espécies do mundo, atualiza essa análise todos os anos. Eu penso que, ao nível nacional, não será necessário fazer isso todos os anos, mas, obviamente, esta análise que foi feita em 2022 tem um período de validade, não é? Quanto mais tempo passa, mais desatualizada fica a informação. Esta lista vermelha é a primeira lista vermelha que se faz das aves de Portugal continental? Não é, pois não. Vamos em quantas edições, digamos assim? Esta é a segunda revisão. A primeira revisão foi feita em 2005 e publicada no então Livro Vermelho dos Vertebrados. Foi feita uma análise do risco de extinção para todos os vertebrados terrestres de Portugal
país, portanto, Portugal continental, Açores e Madeira. Essa foi a primeira análise global que se fez para todos os vertebrados, onde estão incluídas também as Onde aves, estavam as aves? os mamíferos, os répteis e os anfíbios, os peixes de água doce e por aí fora. Mas esta é a primeira específica, então, sobre as aves. Repare, isto não é o livro vermelho. Sim, há o livro, há o vermelho. Só das aves, neste caso, esta é só das aves. Esta é só Mas, das aves. recentemente, foram também feitas por outras entidades, obviamente, dos mamíferos e a da flora, e, portanto, é um trabalho que também interessa à Entidade Nacional de Conservação da Natureza, que é o ICNF. E, portanto, o ICNF é parceiro desta análise e é a entidade que deve, a nível governamental, trabalhar para que estas revisões sejam feitas periodicamente, para que a informação seja útil para ser utilizada nos vários momentos e nas várias situações em que é necessário tomar decisões em termos de conservação da natureza. Já agora, para além da parceria do ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, também a Universidade de Évora, é isso? Os outros parceiros Sim, aqui, da Madeira, o IFCN? Bom, vamos com calma. Assim, muita da informação que foi usada para esta análise veio do recente Atlas das Aves Nidificantes, que esse sim foi um projeto nacional, incluindo Açores e Madeira, e por isso, para além da SPEA, do ICNF, da Universidade de Évora e do CIBIL, tivemos também o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira como parceiro, mas depois como parceiro do Atlas, mas depois a lista vermelha, esta atualização que diz respeito apenas a Portugal continental, aí já não tivemos o IFCN, uma vez que não estávamos nesta análise a tratar das espécies que ocorrem na Madeira. Mas pronto, esta análise foi uma parceria entre a SPEA, o ICNF, a Universidade de Évora e o CIBIL Biopolis. Mais de 400 ornitólogos, voluntários profissionais. Domingos Leitão, ao longo então de 2022, o que é que esta gente toda fez no terreno para percebermos melhor o tipo de informação e de trabalho? Fez muita coisa, claro. Vamos com calma, não foi ao longo de 2022. Foi feita a lista, não é? Foi a análise. Exato. Por isso é que eu lhe perguntava. Essa gente colaborou ao longo da recolha de informação que foi o Atlas. Foram 7 anos, que começou em 2015. Daí eu se calhar não fui muito claro na pergunta que lhe fiz no início da conversa, que era, este é um retrato que foi, digamos, estabilizado em 2022, mas não era um retrato de 2022, era de um período temporal mais alargado, não é? Mais alargado, sim. E então, no terreno, que tipo de observação é feita? Não estou a ver cada um dos ornitólogos ou dos voluntários a ter o seu método de análise. Podem ter ligeiras variações, mas há, digamos, uma espécie de guia base e que tipo de informações é que deverão ser recolhidas ou foram recolhidas? Bom, o Atlas é um trabalho global distribuído homogeneamente por todo o território, em que se procura atualizar toda a informação que existe numa dada quadrícula do território, toda a informação que existe sobre as espécies de aves que ocorrem nessa área. Vamos ver, repare, ao longo do tempo vão havendo estudos de determinadas espécies que são mais raras ou mais localizadas. Há zonas do país que são mais visitadas por observadores de aves em atividades de lazer e outras, do que outras zonas do país, onde há menos pessoas. E, portanto, o trabalho que se faz normalmente é um trabalho de distribuição e de esforço irregular no território. Por isso é que é necessário, periodicamente, que se faça aquilo que se chama um atlas. E aquilo que se chama um atlas, basicamente, é um levantamento, um inventário da abundância e das espécies de aves que lá existem e da abundância de cada uma delas em todo o território. O território é dividido em quadrículas de 10 por 10 km, numa rede de quadrículas europeia, ETRS, não interessa agora estar a explicar, é uma rede de quadrículas oficial da União Europeia. E em cada uma dessas quadrículas há um esforço de amostragem que é idêntico, são chamadas visitas sistemáticas. Portanto, num dado período, essas quadrículas todas têm que ser visitadas pelo menos uma vez, com um determinado esforço. Basicamente são 3 horas de contagem em cada quadrícula, meia hora em cada 6 subquadrículas dentro das quadrículas 10 por 10,
E isto é um esforço standardizado. Com este esforço standardizado podemos comparar a abundância e a distribuição das aves ao longo de todo o país. Percebo. E depois ainda se Disse-me podem, sim, visitada pelo menos uma vez que é por ano, por pelo mês? menos uma vez, não, pelo menos uma vez no período do Atlas. É Do claro período, que sim. é claro que algumas foram visitadas mais vezes, Sim, sim. mas pelo menos uma vez, com esse esforço de 6 visitas a 6 locais, meia hora de contagem em cada local, dá 3 horas de observação em cada quadrícula, pelo menos esse esforço foi feito Sim. para a grande maioria das quadrículas. E que informação é que isto nos dá? Depois isto é modelado, isto dá umas bases de dados gigantescas, né? Estamos a falar de 240 espécies em todo o território, e depois nós modelamos e conseguimos ver onde é que cada espécie ocorre no nosso país, com que abundância relativa, obviamente, e podemos também comparar com atlas anteriores, porque este é o terceiro atlas, já houve 2 anteriormente. Exato. Podemos comparar este atlas que terminou em 2021 com o atlas que terminou em 2005 e ver como é que mudou. Exato, essa evolução temporal que é importante, não é? Obviamente. Como é que mudou a distribuição das espécies? Se diminuíram a sua distribuição, se aumentaram, se diminuiu a sua abundância, se aumentou e por aí fora. O que é contado ou referenciado nessas visitas? Utiliza-se o quê? Fotografias? Uma mera observação visual com binóculos? Uma mera, ninhos? Também não há tempo para fazer Claro. tudo. É uma observação visual e uma contabilização do número de indivíduos de cada espécie, e estamos a falar às vezes nestas visitas, conseguimos ver 50 espécies, o que é dá muito trabalho fazer esta recolha, é um trabalho muito intenso, e também as evidências de nidificação. Existe uma série de critérios, são 14 critérios, desde a observação simples de um indivíduo até a observação do casal, macho e fêmea, a observação de juvenis dependentes, a observação de ninhos com ovos. Portanto, existe uma série de evidências da nidificação. E, portanto, a nidificação pode ser possível se as evidências são fracas, provável se as evidências são intermédias, ou confirmada se de facto se viu evidências que confirmam que a nidificação daquela espécie existe. E, portanto, nós temos para 241 espécies uma distribuição das evidências de nidificação em todo o território. Portanto, sabemos com um elevado grau de certeza onde é que uma espécie ocorre como nidificante no nosso país. Muito bem. Com esta recolha de informação. Então, Domingos Leitão, que aves são estas, que espécies são estas que levaram a que a apresentação, digamos, à imprensa fosse feita desta maneira, uma em cada 3 aves portuguesas ameaçadas de extinção? De que espécies estamos a falar aqui, nestas que estão com um vermelho mais vivo, digamos assim? Pronto. O risco de extinção, como eu dizia há bocado, é medido em várias categorias. Nós temos entre uma espécie que não tem risco de extinção assinalável, que é o chamado não ameaçado, e uma espécie que está extinta na natureza ou está extinta de todo no território. Sim. Temos 3 categorias chamadas categorias de ameaça de extinção. São as espécies vulneráveis, é a primeira categoria, uma espécie vulnerável à extinção. Uma espécie com risco maior é uma espécie em perigo, e uma espécie com risco extremo de desaparecer é uma espécie criticamente em perigo. Portanto, são estas 3 categorias que a IUCN define como as categorias de ameaça de extinção. E, portanto, nós verificamos, depois de recolher esta informação toda e de fazer análise para cada espécie e para cada população, porque para algumas espécies nós temos a população que se reproduz em Portugal e depois temos populações que vêm do norte da Europa passar o inverno no nosso país e que dependem do nosso país, são espécies migradoras, ou parcialmente migradoras, e nós analisamos também essa população, o grau de ameaça dessa população. Portanto, no total, são 285 populações avaliadas, não é? Dessas 285 populações avaliadas, 2/3 não têm uma ameaça de extinção, mas 1/3, 33%, tem essa uma em cada três está numa das 3 categorias de ameaça, ou vulnerável, ou em perigo, ou criticamente em perigo. Quais são essas 3? São as que tenho aqui à minha frente, o cisão, a betarda?
Águia Pronto, caçadeira. olhando para os resultados, podemos ver que há, digamos, há espécies que estão em risco de extinção em muitos grupos de aves, em muitos grupos ecológicos, mas há três grupos que têm um elevado número de espécies ameaçadas e que, em muitos casos, viram a sua situação agravada desde o anterior exercício, em 2005, até agora. Um deles é esse que está a referir, que são as aves que dependem de sistemas agrícolas. Uhum. Logo, aquelas mais ameaçadas e que viram a sua situação agravada, muito agravada nos últimos 15 anos, são as espécies que dependem da planície alentejana, da planície de sequeiro, do mosaico da agricultura de sequeiro, com pousios e pastagens. São exemplos, são o cisão, a artarda, a águia caçadeira, ou o tartaranhão caçador, o roieiro. São espécies que já estavam ameaçadas, não é? Umas como vulnerável, outras como em perigo, e que nos últimos 15 anos ainda viram a sua situação agravada para algumas delas que estão em perigo crítico de extinção, ou criticamente em perigo, como eu estava a dizer há bocado. Sim. Como é o caso do cisão, o caso do cortiçol de barriga branca. São espécies que já estavam ameaçadas, que já carecem de ação de restauro do seu habitat e projetos, ações de conservação, mas que a situação ainda se agravou mais. Mas não estamos só a falar destes Sim, esta é especialistas. esta, sim. Estamos a falar de uma situação que se agravou de uma maneira geral para todas as Para espécies todas que as espécies, dependem exato. dos Mesmo sistemas que... agrícolas. Sim, sim, exato. E há indicadores sobre os motivos desse agravamento, vocês apontam, nomeadamente no estudo, com a questão das monoculturas, a simplificação da paisagem, ou seja, que também é uma questão muito, muito interessante, o aumento do regadio por aí fora, ou seja, não se... A pergunta porquê é que estão em risco não é uma pergunta sem resposta, há indicadores muito precisos que motivam este Porque risco, não é? Porque, como eu estava a dizer, algumas destas espécies já estavam ameaçadas há 15 Exato. anos e, portanto, já foram alvos de estudos, já foram alvos até de projetos de conservação e, portanto, como eu disse na apresentação pública, a situação das espécies dependentes de zonas agrícolas é uma situação que só depende de Portugal, é uma situação muitíssimo bem conhecida, ou seja, a informação científica que existe, sabe-se quais é que são as causas do desaparecimento desta espécie. E sabe-se também quais é que são as soluções. E também há dinheiro para fazer isto. Uhum. Ou seja, a política agrícola comum tem 40% do orçamento comunitário. Há dinheiro que o Estado português, que a União Europeia entrega aos proprietários e aos agricultores para fazerem determinado tipo de gestão, para fazerem determinado tipo de agricultura. Nós sabemos que a agricultura que tem que ser feita para proteger estas espécies e onde? Porque estas espécies mais raras, mais ameaçadas, elas não existem no país todo, existem só em determinados sítios. Portanto, o que só precisamos é de decisões políticas, que A não têm decisão sido política, sim, tomadas, sim. de aplicar o dinheiro nos sítios certos para as medidas corretas. E aplicar o dinheiro não é entregar o dinheiro às aves, que elas não têm conta bancária, é Claro. entregar efetivamente o dinheiro aos agricultores para eles fazerem uma gestão que seja adequada e sensível a estas espécies. E Ou ainda assim seja, produzirem produtos agrícolas. há aqui dois interesses obviamente conflituosos, mas que Sim. e a decisão política que ainda não existiu, do vosso ponto de vista, tem permitido que a balança esteja, que as aves sejam o campo mais fraco, digamos assim, nestes dois campos opostos, por enquanto, não é? Porque se as soluções Pronto, existem, podia haver uma questão de ainda não se perceber de muito bem como intervir, desconhecimento, não é? Mas não é essa a questão, exatamente. segundo está a dizer, não é? E em muitos casos há outras questões, há outras situações em que se sabe o que é que se tem que fazer, mas depois não existe fundos ou dinheiro suficiente para atuar à escala necessária. Neste caso, sim, aliás, este é um problema muito grave para este conjunto de espécies que dependem dos sistemas de sequeiro do Alentejo, mas é um problema mais geral para as espécies dos sistemas agrícolas. As aves das paisagens agrícolas de Portugal e da Europa são das mais ameaçadas em todo o mundo, são as que mais diminuem. Portanto, Claro. a tendência atual, e não é só em Portugal,
para a artificialização da paisagem rural, para a simplificação da paisagem rural, está a ter um preço muito elevado para as populações de aves que dependem dessas paisagens. Ah, E depois isto espelha, as aves são uma espécie de espelho, uma imagem de como é que estão os ecossistemas e como é que estão os serviços dos ecossistemas. Estão mal, cada vez exatamente. pior. Essa era uma questão que também ia colocar-lhe, Domingos Leitão, porque estes campos não são necessariamente opostos. As aves não são necessariamente inimigas das colheitas. Se calhar até podem ser aliadas. Isso não é o problema. As aves estão a Exato, sofrer as alterações que foram impostas na claro. produção agrícola. Repare, o que é que aconteceu na Europa e em Portugal mais recentemente, mas também em grande escala, mais grave em umas regiões, menos grave noutras. É uma simplificação da paisagem agrícola. Uhum. A agricultura está-se a transformar muito rapidamente na produção de alimentos, está-se a transformar na produção de mercadorias transacionáveis internacionalmente, aquilo que os americanos chamam commodities. Neste Sim. momento, a produção de cereais já não se produz alimentos, produz-se uma mercadoria. E Uhum. parece que se a agricultura só é rentável, só é interessante se produzir em grande escala. E esta produção em grande escala tem um impacto terrível na estrutura da paisagem, no ecossistema. Tem impactos terríveis que a biodiversidade é a primeira a sofrer e nós aparentemente parece que a humanidade não sofre com isso, mas não é verdade. Porque Sim. quando os ecossistemas deixam de funcionar, há uma série de serviços, de proteção do sol, de proteção da água, de luta contra pragas, que um ecossistema diverso e rico em espécies proporciona e que um ecossistema simples, que é o que acontece para produzir 17 toneladas por hectare, seja lá de um cereal ou seja de outra coisa qualquer, um ecossistema simples não tem esses serviços. E, Uhum. portanto, o que é que acontece? Nós estamos a criar uma riqueza imediata muito grande à custa de uma pobreza e de problemas que vamos enfrentar no futuro. E é esta contabilidade que está a ser mal feita. E nós Claro. estamos a ser enganados, porque Claro, vamos pagar percebo isto tudo isso. muito caro. Daí que uma paisagem com muitas aves tem um equilíbrio nesse ecossistema que é Uma proporcionado pela existência paisagem dessas aves. uma paisagem com muitas aves assenta numa grande diversidade de plantas e de Exatamente. animais, de invertebrados. As aves controlam o excesso que vai aparecendo de uma espécie ou de uma praga ou de outra coisa qualquer. Sim, sim, uma espécie de controle Mas também natural de pragas. espelha outra coisa, também espelha uma grande diversidade de cultivos e de usos do solo, Exato. Uhum. que não produz na economia de escala, mas produz na sustentabilidade a longo termo. O Claro. que é que acontece? As pessoas podem ganhar menos dinheiro todos os anos, mas aquele sistema vai manter-se produtivo durante décadas e décadas. Ao contrário, este sistema de agricultura destrutiva, em que se produz muitas toneladas em 10 ou 15 anos e depois não se sabe o que vai fazer, é aquilo que nós sabemos que está a acontecer por todo o mundo, na Uhum. floresta tropical. É que nós só olhamos para a perda de biodiversidade na floresta tropical, que é realmente impressionante. Mas o mesmo mecanismo se aplica em Portugal e na Europa, com Claro. destruição de paisagens diversas para monoculturas de produção muito simples e muito intensiva. Domingos Leitão, mas as principais medidas passam pelo quê? Por que tipo de intervenção? Pela criação de zonas mais ou menos protegidas onde não há culturas, sejam elas quais forem, pela diversidade, ou seja, tentarmos sair das monoculturas para culturas diversificadas. As principais medidas apontam para onde? Bom, Para que tipo de intervenção? aqui temos que pensar em duas escalas. Uma é focar nas espécies mais ameaçadas que estão em determinados locais e outra é depois pensar nos sistemas agrícolas de maneira mais global. Obviamente que a intervenção são diferentes. Sim. O que se passa com estas espécies muito ameaçadas é que as suas populações diminuíram não só não só na sua área global, fora das áreas protegidas, como também diminuíram dentro das áreas protegidas. Isso aqui é grave. Portanto, dentro das áreas protegidas, o Estado português e a União Europeia têm um compromisso de proteger e manter essas populações ameaçadas, do cisão, da águia caçadeira, da aptarda e por aí fora. E, portanto, o dinheiro que existe disponível, que é dinheiro público, pode muito bem, e não é tanto dinheiro assim, ser dedicado exclusivamente a essas áreas para manter
uma agricultura que seja sustentável. E essa agricultura que é sustentável é uma agricultura diversa, com vários tipos de cultivos ela chamada mosaico, com Sim. cereal de sequeiro, com pastagens permanentes, com pousios, com cultivos de leguminosa. Mas, como eu estava a dizer há bocado, ela não é produtiva para aquilo que são, em termos económicos, para aquilo que são as exigências da agricultura, entre aspas, moderna. E, portanto, havia aqui que compensar os agricultores por fazerem uma agricultura que é menos produtiva economicamente e, portanto, não é Uhum. competitiva com o vizinho do lado que está fora da área protegida, a compensá-los monetariamente, mas porque mantém um serviço público. Claro. Este agricultor não produz só alimentos, mas também produz biodiversidade, também Produz produz riqueza, riqueza da paisagem riqueza da paisagem, riqueza de e que traz biodiversidade. outras coisas, e que traz outras coisas associadas também de grande valor económico, não é? E Claro. cultural. E Mas por agora, isto, agora deixou-me uma. Aliás, já tinha espera, visto mas essa deixa só referência também. acabar. Ah, sim, sim, peço desculpa, diga. E fora das áreas protegidas, então podia-se permitir uma agricultura mais intensiva, ainda assim mantendo determinadas estruturas. O que se passa hoje em dia é que tudo é retirado do campo, as sebes, as linhas de árvores, as charcas temporárias, tudo em nome de aproveitar todo o metro quadrado para produzir. Uhum. E efetivamente aí não deixamos espaço nenhum para a A biodiversidade. tal simplificação da paisagem, não Pois, é? Que exatamente. E retira condições. não era necessário, se em vez de produzirmos 17 toneladas por hectare, produzíssemos apenas 16,5 ou 16, e deixássemos algumas estruturas para manter corredores ecológicos, para os animais circularem, para manterem locais de nidificação e por aí fora, ganharíamos muito em termos de biodiversidade. Exato. Portanto, o A que se questão passa que lhe ia, aqui, exato. A questão que lhe ia colocar é que, de algum modo, me surpreendeu o facto de estar a haver também perigos cada vez maiores dentro das áreas protegidas. Alguma pois, coisa então está a falhar está muito, muito porque mal. pensaríamos que dentro das áreas protegidas os As espécies indicadores estavam fossem mais protegidas. positivos, não é? O que é que está a agredir, digamos assim, essas áreas protegidas? Bom, vamos ver, as situações são diferentes. O que se passa Sim. fora das áreas protegidas é uma alteração completa do uso do solo. Uhum. Nós assistimos, quem conhece um bocadinho do Alentejo e um bocadinho dos Ah, montes claro. do país, assistiu a uma alteração completa do que havia antes. Havia antes pastagens e campos de sequeiro, e hoje em dia há olivais intensivos, amendoais intensivos, regabios com pivôs e por aí fora. E, portanto, isso é uma transformação completa da paisagem que substitui um ecossistema que suportava um determinado tipo de espécies por outro que não suporta essas espécies. O que se passa dentro das áreas protegidas é ligeiramente diferente, mas também grave. Não tão grave, mas também grave. Que é, como não pode haver essa transformação, porque existem regulamentos entre as áreas protegidas, e como os agricultores, como eu estava a explicar, não têm essas tais medidas financeiras que os apoiam para fazer a agricultura menos intensiva e que protege as espécies, eles intensificam a utilização do solo. Se têm gado, põem mais vacas. Se têm ovelhas, aumentam o número de ovelhas. Fazem mais anos de cereal em vez de terem pousios. Está a perceber? O que acontece é Sim, sim. que é o mesmo sistema agrícola, mas com uma utilização muito mais intensa. Uhum. E isso faz com que as estruturas do solo, a erva, e várias estruturas do habitat que as aves usam ficam mais degradadas. E, portanto, por exemplo, o cisão, que é um animal que precisa de uma altura de erva à volta de 40 centímetros, que é a altura ideal para fazer os seus ninhos escondidos no meio da erva e por aí fora, se a paisagem, os campos, as pastagens tiverem uma maior densidade de vacas ou de ovelhas, a erva vai estar muito mais curta e os animais não vão conseguir reproduzir isso porque as suas ninhadas perdem-se, Claro. são detectadas por predadores e perdem-se. Está a perceber? O que se passa dentro das áreas protegidas não é, em tanto também, em alguma escala, mas não é tanto uma alteração do uso do solo, mas sim uma intensificação do uso do solo. O que se passa fora é a tragédia total, uma vez que o habitat que havia antes foi completamente substituído. Mas, Muito como bem. dizia bem, dentro das áreas protegidas, a obrigação do Estado português era garantir que essas populações eram salvaguardadas, que essas espécies eram salvaguardadas. Uhum. Se as áreas são privadas, pertencem às pessoas, não é? Aos agricultores, aos proprietários, então o Estado português tinha que investir dinheiro, que é dinheiro público,
para que esses agricultores fizessem a agricultura correta para salvaguardar estas espécies. E Muito isso, bem. pura e simplesmente, sendo Não uma está a obrigação, acontecer ainda. não foi feito até Não foi hoje, feito ainda. Pelo menos na escala necessária. exato, era isso que eu ia dizer. Já há bons exemplos que são exemplos provados de que funcionam e, portanto, há que aumentar a escala, a tal decisão política que o Domingos Leitão referia, não é? Exato. Há bons exemplos que são. Portugal deu até à União Europeia, como é o caso de Castro Verde, em que a primeira medida especial que houve para Castro Verde, chamado Plano Zonal, teve uma grande adesão de agricultores, funcionou muito bem. Destas populações de aves muito ameaçadas aumentaram, mas nos anos seguintes, nos quadros comunitários seguintes, o Estado português não só não alargou aquela medida boa a outras áreas protegidas, como diminuiu o esforço financeiro dentro de Castro Verde. E neste momento, Castro Verde, também as populações ameaçadas estão a diminuir, porque o Estado português não está a pôr o dinheiro que tem e é obrigado a pôr, o dinheiro da União Europeia é obrigado a pôr nestas medidas, não está a pôr nem em quantidade suficiente, nem em medidas de qualidade suficiente nestas áreas do Alentejo. Antes que o Mas tempo... este não é o único caso, infelizmente. Este é o caso talvez mais grave do grupo mais ameaçado. E sem querer estar a demorar tanto como este, temos outras situações que infelizmente não dependem só de nós. As aves marinhas, por exemplo. Exato, que o Domingos referiu, as aves que passam por cá, as migratórias, não é? As migratórias, e algumas que nidificam em ilhas e zonas costeiras, sofrem um sem número de impactos, quer impactos aqui na condição do nosso território, quer nos outros territórios de onde vêm ou para onde vão, que está também a arrastar para um estado de risco de extinção maior do que anteriormente. Muito bem. Domingos Leitão, estamos mesmo quase a terminar. Eu queria deixar a nota para quem esteve a ouvir-nos e queira complementar a informação. A lista vermelha das aves e o terceiro Atlas são de acesso livre na internet. O sítio na internet é fácil verificar, fácil fixar, o www.listavermelhadasaves.pt. Portanto, quem quiser tem acesso a esta lista e ao Atlas, não é? Que desafio é que deixava assim num minutinho para a continuidade e para quem queira pegar neste trabalho, pode ser dirigido aos decisores políticos ou a um mero cidadão consciente destes problemas, o que é que propunha que fosse um bom trabalho e uma boa intervenção social a partir deste vosso trabalho, da Lista Vermelha e do Atlas? Bom, obviamente temos aqui a focar-nos nos aspectos negativos, mas também referimos que há positivos. Sim, também há resultados positivos, grupos de espécies que melhoraram a sua situação e algumas muito ameaçadas e que hoje em dia já estão menos ameaçadas. Isto também mostra que o trabalho de conservação da natureza compensa, ou seja, as espécies reagem bem quando as ameaças diminuem, quando nós trabalhamos para que as ameaças diminuam e as populações recuperam-se e os serviços de ecossistema que produzem aparecem. Por exemplo, o caso da Butas é um caso paradigmático, não é? Fazem um serviço extraordinário de limpeza dos campos de animais mortos, evitam pragas e doenças, e são, felizmente, cada vez mais abundantes em virtude de trabalho de conservação e de diminuição dos impactos sobre estas espécies resultantes da nossa atividade. E, portanto, isto quer dizer que se a conservação na natureza funciona, se vai haver mais dinheiro na União Europeia para o restauro da natureza, para o restauro dos ecossistemas e proteção das espécies, nós, com esta ferramenta, estamos em excelentes condições para ter uma estratégia atualizada e definir as prioridades de investimento no restauro e na proteção de espécies e de grupos de espécies. E, portanto, esta ferramenta é extremamente importante para isso, porque os organismos públicos e as entidades privadas e o cidadão possam perceber quais é que são as nossas prioridades e onde é que o Estado português e onde é que os filantropos privados podem investir dinheiro e onde é que as parcerias que aplicam, que fazem conservação da natureza, com ONGs, com universidades, podem trabalhar num futuro próximo para se reverter a situação das espécies que atualmente estão ameaçadas. Muito bem. Domingos Leitão, obrigado pela sua disponibilidade e continuação de bom trabalho. Obrigado, nós. Obrigado.